Nós vamos fazer agora a nossa 8ª catequese com Dom Fernando Figueiredo, a mística teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. A gente sempre está se baseando no livro que Dom Fernando escreveu e é o livro mais recente de Dom Fernando. Inclusive incentivando todos a adquirirem o livro A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos. Dom Fernando, eu estou na página 162 e aqui o senhor diz assim, os escritores do Ocidente. Ou seja, nós vamos começar a pensar a Igreja do Ocidente. Até agora a gente falou um pouco sobre a Igreja do Oriente. Do Oriente. E nós estamos no 4º século. A gente já falou sobre São João Crisóstomo, São Gregórios, né? É Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Santo Atanásio. Santo Atanásio. São os grandes autores gregos após o Concílio de Nicéia. Agora, por que o senhor diz assim, Idade de Ouro da Igreja? Por que o senhor chama esse período do 4º século? Gente, nós estamos falando ali de 300 e... O Concílio de Nicéia, 325. Foi essa época, um pouco anterior e após. Nós temos esses grandes autores. E aí se consolida na Igreja as instituições e também a doutrina. Então, essa consolidação que se verifica nesse século pelos grandes autores que estão presentes, tanto no Oriente como no Ocidente, é que podemos dizer, então, realmente, Idade de Ouro. Nós estamos falando de uma Idade de Ouro, porque é uma idade, assim, densa de questão moral, por exemplo. Questão moral, religiosa, nós vemos doutrina. Ali, espiritual, doutrina. Ô, Dom Fernando, nós estamos, assim, num período também onde a Igreja no Império Romano passa a ser algo significativo, algo importante. Passa a ser a religião oficial? Passa a ser com Teodósio, mais tarde um pouquinho, quase no final, 383, passa a ser a religião oficial do Império Romano. Por quê? Porque é interessante que nós tínhamos sempre a minoria que era católica. E nesse 4º século, nós vemos que o número de cristãos aumentou, cresceu, de tal modo que ela tornou-se a maioria, o cristianismo tornou-se maioria no Império Romano. Dom Fernando, imagina aquela religião nascida com aqueles pescadores, aquela gente assim, sem grande cultura, né? Sem grandes informações, né? Gente muito simples, muito humilde, os escolhidos pelo próprio Jesus. E de repente, esses se tornam aqueles que são os pais de uma doutrina que vai iluminar o Império Romano. E aí você vê como isso é extraordinário. A ação do Espírito Santo. Mesmo. A ação do Espírito Santo que eles receberam, né? Eu não sei se eu li errado, mas eu estava lendo, acho que foi na página 163, sobre diversidade de expressões. Se eu não estou enganado, nesse período a Igreja está incentivando que na liturgia, por exemplo, se haja diversidade na forma de se celebrar. É interessante. É isso mesmo? Eles veem como uma riqueza na Igreja a diversidade. Portanto, eles não admitem o quê? A uniformidade. Porque uniformidade significa impor aos outros o mesmo modo de pensar e de agir e de realizar a liturgia, de realizar vamos dizer, as exposições doutrinárias. Não. É o contrário. A diversidade, como diz aí, eu digo no texto, diversidade de expressões, de formulações doutrinais, litúrgicas, em lugar de prejudicar, enriquecia e solidificava a unidade da fé. Eu ouço o senhor falando e eu penso assim, gente, que sabedoria, porque é a unidade na diversidade, na diferença. Exatamente. Aí é a unidade realmente vigorosa. A verdadeira. A verdadeira. Porque você pode ver, mesmo até numa família, que quando tem alguém que manda e desmanda, que é a uniformidade, todo mundo agir daquela maneira, todo mundo se sente mal. Não é verdade? Oprimido. Oprimido, se sente oprimido. Seja num convento, seja numa diocese, seja numa paróquia, seja numa família, na própria sociedade. Ô, Dom Fernando, nós vamos nas próximas catequeses, né, tratar sobre São Jerônimo,
Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Que são os latinos, os grandes escritores do Ocidente. Se nós encontramos no Oriente os grandes autores, já estudamos, já refletimos, agora temos no Ocidente. No Ocidente, São Jerônimo, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Olha, gente, essa foi a 8ª catequese com Dom Fernando Figueiredo, a mística teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. De tudo que eu ouvi, eu gostei de tudo, mas um ponto me chamou a atenção. O momento da Igreja ali pelo 4º século, onde as diferenças não eram tidas como alguma coisa que exigia, por exemplo, uma atitude de combate. Não, eu posso conviver em harmonia, em santa harmonia, com aquele que pensa um pouco diferente de mim, age um pouco diferente de mim, mas havia uma unidade. E o Senhor, Filho de Deus, centro das nossas vidas. Porque nessa fase também fica declarado, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. É verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Aí nós temos a unidade da fé. Isso que é belo. Chorar e pedir seu perdão. O coração de Jesus é minha salvação. E agora nós vamos com esse copo em mãos aqui, simbolizando todos aqueles que estão pedindo a bênção para a água, a bênção também para os objetos religiosos. Objetos, para os remédios. Por isso eu vou dar a bênção de Santo Antônio. Ótimo, vamos lá. A bênção de Santo Antônio. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eis a cruz do Senhor. Afastem-se de vós todas as tentações, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Amém. Coração de Jesus. Esse é o nosso querido Dom Fernando.